Ninguém odeia sua própria cultura de graça. Quando se trata do Brasil, isso é mais do que óbvio e documentado. Essa raiva que patriotas sentem pela sua própria cultura e país, ela não é simplesmente fruto de propaganda através daquilo que eles consomem vindo de fora, mas também é uma estratégia política. Um povo que se odeia é um povo facilmente domado. Olá, meu nome é Luigi, caso você já tenha visto esse rosto aqui em algum react no YouTube, esse é meu novo canal, seja muito bem-vindo, já somos 40 mil inscritos aqui. Quem sabe até o meu aniversário em junho a gente chega a 100 mil. Me ajuda? Clique em se inscrever e principalmente comente. Quero começar esse vídeo falando sobre Pelé e comida caipira. Bom, ninguém discorda que o Pelé foi não apenas o maior jogador de todos os tempos de futebol, mas também o maior atleta de todos os tempos. Bom, pelo menos na minha infância, dizer algo que fosse o contrário disso era praticamente um insulto. Mas hoje em dia as coisas já não são mais bem assim. O novo normal, por assim dizer, é exaltar os jogadores que estão na Europa. Lá estão os grandes jogadores, lá estão os maiores jogadores de todos os tempos. Pelé jogava com Pedreiro, Garrincha driblava, até eu fazia os dribles do Garrincha. A seleção de 70, que bobagem, nem foi tão boa assim. Veja, esse movimento de falar que o Pelé não foi tão bom jogador assim, ele não é espontâneo, isso é claro que não. Afinal de contas, que interesse tem o mercado de futebol europeu em fomentar a memória de ex-jogadores? Eles querem que você acredite que os melhores, os maiores de todos os tempos estão em plena atividade, jogando na Europa, e é pra lá que você deve voltar a sua atenção, assistindo, consumindo, comprando. A propaganda é a alma do negócio e nós, brasileiros, somos bombardeados por ela o tempo todo, a vida toda. Tudo que é bom precisa vir de fora. Tudo que é nacional é ruim, é problemático, não presta, é vulgar, seja no futebol, seja no cinema, seja na música, seja na culinária. Esse livro aqui do autor Carlos Alberto Doria vai falar sobre a culinária da paulistânia e me ajudou muito a entender essa ideia construída ao passar dos séculos de que o que é brasileiro não é bom, o que vem de fora é excelente. No final do século XIX e no início do século XX, a comida caipira, a comida da paulistânia, ela era consumida na cidade de São Paulo por todas as classes, da elite até os mais pobres trabalhadores. Porém, começa um movimento de tirar da mesa dos restaurantes, tirar da mesa da elite, essa comida de pobre, essa comida de caipira, essa comida de indígena. Então começam os grandes movimentos ali de restaurantes, comida parisiense, italiana, e a comida caipira vai sendo estigmatizada, vai se transformando numa comida menor, uma comida de pobre, o arroz com feijão, o porquinho, cozinhar com banha, etc. Tudo isso daqui foi estigmatizado e foi tirado dos principais restaurantes e também da mesa da elite. Afinal, é brasileiro, e se é brasileiro, não presta. Bom mesmo é a França. Hoje, mais de um século depois, a comida brasileira ela é quase como um fetiche em restaurantes e pra gente rica. Você pega, por exemplo, um movimento como o que o Alex Atala fez no Dom. A comida brasileira servida, ganhou estrela Michelin, mas ela não pode ser servida como um brasileiro comum, pobre, trabalhador, classe média come. Não, ela precisa ter técnica. Olha só, tá vendo essa comida aqui? Essa comida de gente simples? A gente vai aplicar técnicas europeias nela, a gente vai servir ela num prato pequenininha. Agora sim, agora essa comida tem valor. Por quê? Porque ela é uma comida brasileira com técnicas que vem de fora. Ou seja, a comida brasileira, para ela ser minimamente aceita, ela teve que se transformar em comida chique. Porque comida brasileira não é chique por natureza. Ela é brasileira, e se é brasileira, vale nada. Mas não se engane, o mesmo acontece com basicamente tudo que é brasileiro. Vamos pegar o exemplo do cinema. Ainda Estou Aqui ganhou o Oscar de melhor filme internacional, fez história de fato, mas não se engane, não é a primeira vez que um diretor brasileiro, uma atriz brasileira ou o próprio cinema brasileiro chama atenção lá fora. O cinema brasileiro, ele é referenciado por grandes cineastas, por grandes críticos de cinema, desde sempre. Movimentos como o cinema marginal ou o cinema novo é tido por muitos críticos e estudiosos do cinema como um dos grandes movimentos da história do cinema mundial. O Brasil possui excelentes documentaristas, produtores, roteiristas. Porém, o que a gente entende de cinema brasileiro na média? Que o cinema brasileiro é pastelão, só faz comédia, né? Que bom mesmo é o cinema estadunidense, americano. Bom mesmo são esses grandes blockbusters que lotam salas de cinema no Brasil. Afinal de contas, se tem tanta sala disponível para assistir esses filmes americanos, é porque tem uma demanda gigantesca. Nós queremos cinema americano. Do Brasil, não. No Brasil a gente não quer
porque é do Brasil, e se é do Brasil é ruim, se é de fora é bom. Quando a gente passa a acreditar que esses blockbusters americanos, eles são o suprassumo do que há de melhor no cinema, e enquanto isso o que tem no Brasil é ruim, é mal feito, a gente, sem perceber, a gente está sendo literalmente colonizado, a gente está quase que um movimento invisível, né? A gente passa a acreditar e a enxergar os Estados Unidos como esse grande país mesmo, o melhor país do mundo, o país que salva o mundo, que se tem uma invasão alienígena aos Estados Unidos, e que os Estados Unidos luta contra regimes opressores, e tudo de bom tá lá, e as cidades, e a cultura, a família. Aliás, é muito comum aqui no Brasil esse pessoal conservador, quando eles vão falar de família, olha, família, 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 eles sempre pegam, sei lá, imagens do pessoal no interior do Texas, sabe? E aí, olha só a família tradicional brasileira, e eles pegam uma família do Texas. Veja, eu nem tô falando pra você não consumir cinema americano. Eu tenho pavor desse tipo de situação. Não assista filme aqui, não assista filme lá. Assista. Inclusive, o cinema americano é meu favorito, já falei pra vocês aqui. Mas o cinema americano, ele não é meu favorito em detrimento do cinema nacional. Agora, esse deslumbramento com o que vem de fora, através da propaganda, através daquilo que a gente consome, como isso vai, pouco a pouco, colocando aquele germinho na nossa cabeça, que ele vai crescendo, 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 tá em todo canto. Por exemplo, comida. Por que brasileiro, quando vai pra fora, ou inclusive aqui mesmo no Brasil com redes de fast food, ele é tão deslumbrado com fast food, é tão deslumbrado com aqueles pacotão de comida, é tão deslumbrado com aquela bobajada industrializada, mas ao mesmo tempo ele não celebra uma das culinárias mais diversas e riquíssimas em ingredientes, em preparos, em técnicas, que é a culinária brasileira. A culinária brasileira, ela, quando você passa a estudá-la, o seu nascimento do Rio Grande do Sul ao interior do Pará, você vai ficar tão maravilhado assim de, por exemplo, descobrir de dezenas de técnicas diferentes que existem no preparo de um feijão, de uma salada, de uma farofa de milho. Então é uma coisa extremamente sofisticada, rica em ingredientes, aonde um feijão que se cozinha no sul de Minas Gerais será diferente do que se cozinha no norte de Minas Gerais. Então em apenas um estado a nossa culinária ela avança, ela muda, ela se diversifica. Mas a gente meio que não presta atenção nisso, a gente não exalta isso, a gente não senta numa mesa para comer um prato feito em Goiás, por exemplo, e sai de lá maravilhado, falando, gente, olha que coisa incrível que eu comi aqui, eu comi arroz com pequi, eu comi a jantinha de Goiás. Não, a gente meio que, é isso, é o que tem, é brasileiro. Bom mesmo essas redes de fast food. Aliás, um nicho de conteúdo muito famoso no Instagram é brasileiro fazendo tour em fast foods e comendo em fast foods, e quando você lê os comentários, as pessoas tratam aquilo como se fosse a coisa mais incrível do mundo, assim, é pão, hambúrguer ultraprocessado, 1 quilo de cheddar, e fica, meu Deus do céu, como eu queria que tivesse isso no Brasil. Comida, música, atletas, os bons é o que vem de fora, se é produzido aqui, não presta. O natural é entender que comida boa é comida que vem de fora, é comida que vem de outros países. Mas quando você pega, por exemplo, o caso da Itália, a culinária da Itália, gente, é uma grande invenção de marketing, propaganda. A culinária francesa, a gente cai nessas propagandas, a gente cai nessas ideias. Para além disso, esse fenômeno mesmo de ter raiva, sentir ojeriza para tudo que é popular brasileiro, como por exemplo, carnaval, futebol, escolas de samba, funk, tudo isso não é natural, não é espontâneo. Ninguém nasce odiando essas coisas. Ele é levado a crer que tudo isso é algo menor. E eu não tô dizendo que você tem que gostar no sentido, por exemplo, eu não sou muito da bagunça, então eu não vou em carnaval, eu já tive meus momentos de rato de estádio, ia no Pacaembu, viu o Corinthians ser campeão da Libertadores, mas hoje em dia eu já não frequento tanto, nem acompanho futebol. Mas entre uma escolha pessoal sua, né, de não gostar, de não se sentir à vontade nesses ambientes, para você dizer que isso não são festas populares que tem sim muita qualidade, tem sim história, tem sim arte, tem um abismo de diferença. Essa rejeição a fenômenos populares não é mero acaso. Não é mero acaso. Tirar do seu povo uma identidade é um fenômeno político. É um fenômeno político fazer com que você deteste tudo que é brasileiro. E depois que você passa a odiar tudo isso, porque nada que vem daqui presta, tudo que é bom vem de fora, a sua cabeça ela vai ser um excelente ambiente para a propaganda que vem de fora inserir em você uma espécie de
verdadeiro brasileiro, de uma nova identidade nacional, uma nova ideia do que é ser brasileiro, muito baseado no que está sendo feito lá fora. Aí, gente, a gente repete, ou melhor, a gente revive eternamente esse Brasil colônia que a gente foi construído assim e que é muito difícil de se livrar dessa cabeça.